Olá a todos, meu nome é Álvaro Viana, eu sou sócio, fundador e diretor executivo da Alta Geotecnia e para mim é uma grande honra estar aqui presente a convite da Nortene, Engepol, que são parceiros de longa data, já fizemos alguns projetos em parceria e principalmente é uma satisfação gigantesca estar aqui palestrando no GeoAméricas 2020 para pessoas de renome como vocês que estão me ouvindo agora, me recebendo na casa de vocês. Espero poder contribuir um pouquinho desse conhecimento que eu venho adquirindo nesses últimos anos. Eu estou aqui para falar sobre inovação, tecnologia. O título da palestra é Geotecnia 4.0, perspectivas da segurança de grandes ativos a partir da inovação. E ela está dividida em 6 pontos principais. Quem somos, contexto dos grandes ativos no Brasil, conceitos de inovação, desafios desses grandes ativos, algumas das soluções que nós trabalhamos e eu fecho com reflexões a respeito de tudo que a gente vai ver aí hoje. Bom, a Alta Geotecnia é uma empresa que ela iniciou a sua trajetória na PUC do Rio em 2010 como uma spin-off do Núcleo de Geotecnia Ambiental. Alguns de vocês aí conhecem os grandes professores que nós temos lá na universidade. Um deles concordou em encampar essa ideia aqui comigo. E hoje, 10 anos depois, nós temos hoje uma sede no centro da cidade. A gente tem hoje uma equipe multidisciplinar formada por 28 pessoas. São jovens extremamente engajados e bastante qualificados. E até 2022, nossa grande maioria vai ter o mínimo de grau de mestrado. Nós já temos hoje doutores, mestres, mas a tendência é que mais 2 anos aí vão ter mais alguns recebendo seus respectivos graus. Hoje nós fornecemos soluções de projetos, consultorias nos segmentos de infraestrutura, mineração, logística, na indústria de resíduos e energia. E temos serviços prestados em todo o Brasil, cada logotipo desse, em cada estado é onde a Alta já passou nesses 10 anos. Bom, a gente trabalha com a geotecnia tradicional, com a venda de projetos e consultoria a gás. Nós trabalhamos também com a parte de investigações, com a parte de modelagens, projetos, estudos, instrumentação, ATO. E tem outro pilarzinho importante que eu acho que é o que nos difere um pouco das outras empresas, que é a questão da inovação tecnológica. Dentro desse tema, desde 2011, nós vamos evoluindo. A gente tem sempre buscamos e tivemos sucesso em recursos de fomento dos grandes órgãos federais ou estaduais, FAPERJ, FINEP, AGRIO. Tivemos algumas premiações ao longo dessa trajetória de 10 anos. Uma delas, antes de sair da incubadora, em 2013, nós recebemos o prêmio de melhor empresa do Brasil incubada. Foi a partir daí que nós saímos da incubadora e passamos a navegar por outros mares. A gente ganhou a nossa plataforma GeoDecision para gestão de escorregamentos e inundações em áreas urbanas. Foi a segunda melhor tecnologia brasileira no prêmio Latin America 2015. E, mais recentemente, a gente tem se esforçado em desenvolver algumas soluções nas áreas de realidade estendida, virtual e aumentada, inteligência artificial, na plataforma Power BI também, que é da Microsoft, e a gente tem também se arriscado um pouco na área de biotecnologia, e vocês vão entender mais à frente o porquê. Bom, qual que é o contexto desses grandes ativos no Brasil? O Brasil é um país de dimensões continentais. E, por isso, dada a necessidade estrutural, você tem hoje embora pequena ainda, seja uma área considerável ferroviária, de dutos, de hidrovias, de rodovias. Você tem grandes barragens, você tem área de mineração, que você tem não somente as minas, mas muitas vezes as barragens de mineração também, os aterros de resíduos, que estão cada vez mais em voga em função do marco do saneamento, os parques eólicos, usinas solares, enfim, você tem os grandes ativos
permeando pelo nosso país. E a gente sabe que a geotecnia tem grande importância desses grandes ativos, porque ela é a base de tudo. Você não faz nenhuma obra, nenhuma estrutura no terreno, na rocha, no solo, sem ter um mínimo de conhecimento geotécnico. E a gente sabe que quando esses problemas de ordem geotécnica ocorrem, eles são os grandes responsáveis pelos custos de recuperação desses grandes ativos e lucros cessantes. Basta nós olharmos para essas imagens em rodovias, ferrovias, canais, barragens de mineração. Então, a gente tem aí uma importância gigantesca da geotecnia. E dentro desses grandes ativos, você tem alguns pilares, né, que sustentam a gestão deles. Você tem a questão dos atendimentos às normas, às agências reguladoras, aos órgãos fiscalizadores. E aí, cada ativo, cada enquadramento, você tem uma determinada agência. Você tem a Agência Nacional de Transportes Terrestres para as rodovias, você tem a Agência Nacional de Águas para as barragens, você tem a Agência Nacional de Mineração para as barragens de mineração e as minas. Você tem os órgãos ambientais que são responsáveis pelos aterros, pela fiscalização e regulamentação dos aterros de resíduos. Você tem a própria responsabilidade dos players desses ativos em si gerirem, né? E na outra ponta você tem, sim, muitos players que têm uma quantidade significativa de grandes ativos. Você tem hoje, na indústria de mineração, uma grande concentração de ativos numa única empresa. Você tem os dutos, que são concentrados em 5 grandes gestores. Você tem concessionárias rodoviárias também, que não são muitas. Então, esses players, eles acabam sendo responsáveis por uma gama gigantesca de grandes ativos. E com isso você tem um grande volume de relatórios, projetos, documentos de acompanhamento, de operação, indicadores, sejam eles pretéritos ou aqueles que vão sendo emitidos periodicamente. Você tem hoje nessas grandes empresas limitação, sim, de recursos humanos, principalmente daquele recurso humano que tenha a especialidade, né, de gerir aquele grande ativo. Você tem uma limitação dos grandes deslocamentos, né? Muitas vezes a pessoa tem que percorrer grandes distâncias para chegar naquele ativo e tentar solucionar um problema. Você tem um Brasil que está passando hoje por uma crise econômica, né? E, mais do que tudo, você tem uma crise global, essa pandemia gerada pela Covid-19. Então, tudo isso entra, né, dentro do nosso panorama, né, de como os grandes ativos no Brasil se enquadram hoje. E, a partir daí, será que a gente não tem oportunidades a serem desenvolvidas? Então, dentro desses conceitos de inovação, aí eu não vou ficar muito professoral, muito acadêmico aqui, mas você tem algumas instituições que estabeleceram, né, as regras, o que é inovação, né, os conceitos. Né? Você tem o Manual de Oslo, que foi desenvolvido na Europa, né, no final da década de 90, né, que estabelece, né, o que é inovação tecnológica em produtos, em processos. Mas o mais importante é que a inovação, pessoal, ela não precisa ser necessariamente disruptiva. Muita gente pensa que a inovação é mudar absolutamente tudo que nós temos hoje. Não, a inovação ela pode ser uma mera adaptação naquele sistema que você tem, naquela prestação de serviço ou no produto, né, que vai torná-la diferente, vai gerar um valor maior, seja ele para você ou para o seu cliente, de preferência para os dois, né, e que não necessariamente você tem uma disrupção, ou seja, uma mudança do status quo, né, que você se encontrava. E mais do que isso, a inovação muitas vezes ela pode ser sim uma cópia daquilo que funciona num determinado setor e que ainda não é aplicado em outro. Você pode trazer experiências, soluções de outro setor e estar inovando naquele seu setor, naquela sua indústria. Agora, é importante, dentro desse processo de inovação, né, que você entenda como é que funciona, né, toda a evolução. Então, existe uma escala, né, Technology Readiness Level, foi estabelecida pela NASA na década de 70, né, que ela estabelece os 9 degraus que a inovação deve
passar, né, até que ela seja, de fato, que ela chegue até o mercado, que ela vire, de fato, uma solução. E ela vem desde a ideia, né, passando pela pesquisa básica, formulação da tecnologia, os algoritmos, os cálculos, as hipóteses que você estabelece, começam-se as pesquisas aplicadas, aí você está falando muito das comunidades acadêmicas, das universidades, dos laboratórios. Você começa a testar em escala reduzida, ou seja, você começa a ganhar confiança de que aquela tecnologia está trazendo uma solução, né, que você espera. Você testa em escala piloto, você gera um protótipo, você faz uma demonstração para o seu cliente, e aí começa a entrar na questão comercial. Eventualmente, você pode pular algumas etapas, existem metodologias que fazem isso, né, mas é importante que você entenda em qual nível TRL aquela sua inovação se encontra. Mas, afinal, né, na prática, né, o que é inovação? Para mim, tá, e eu digo mesmo, para mim, né, e por tudo que eu já participei, já ouvi, já aprendi no meio desse caminho, a inovação ela é resolver um problema, é identificar uma oportunidade dentro do seu processo, do seu serviço, do seu produto e do seu cliente, né, e que gere, né, um resultado de forma mais simples, mais eficiente, mais barata e com mais valor para o seu cliente. Não adianta você se apaixonar pela tecnologia sem perguntar para o seu cliente se ele vai gostar. Então, você tem alguns degraus a serem vencidos antes de você chegar naquilo que, pelo menos, eu chamo de inovação. Atualmente, você não abrange todos esses 4 pilares, mas um ou outro você vai ter que atingir para poder gerar valor para o seu cliente. E aí você tem vários exemplos, né, de empresas inovadoras, né, algumas dessas tecnologias aí nós não conseguimos mais viver sem, né, principalmente em épocas de pandemia. Mas eu não vou entrar muito no mérito de cada uma delas, enfim, vocês conhecem mais do que eu todas elas. E o que nós temos aí nos desafios desses grandes ativos, né? Como eu falei, alguns players, eles gerem, né, gerenciam ativos determinados em vários locais do Brasil, por exemplo. Então, como é que você consegue fazer a inspeção de forma regular, ou você, prestador de serviço, né, fazer essas inspeções, principalmente numa época hoje onde a gente tem limitações de deslocamentos, você tem as questões de segurança e saúde ocupacional das empresas. Hoje você tem ativos que eles não permitem mais que a pessoa esteja presente lá. Então, hoje sim, esse é um grande desafio, né, desses nossos setores de energia, de indústrias, da mineração, de resíduos, de tudo. Invariavelmente, você acaba nessas inspeções gastando muitos recursos financeiros, humanos e principalmente tempo. Você tem a questão dos dados também. Muitas empresas, elas têm seus ativos há décadas. E, surpreendentemente, muitas delas também não guardam seus dados, não armazenam, não tem aquele histórico de como aquele ativo foi construído. Isso é um desafio muito grande, mas se você, passa uma régua ali no passado e começa a olhar para o futuro, você tem que começar a armazenar e principalmente gerar inteligência desse seu dado. O dado não vale nada se você não souber extrair valor dele. Essa frase é muito batida, né, que o dado é o novo petróleo. O dado já é uma realidade. Você extrair inteligência e valor desse dado e poder fazer, eventualmente, previsões, predições, principalmente fazer com que o seu cliente deixe de gastar dinheiro com coisas que não devam ser gastas, e gastar naquilo que é importante. Isso é fundamental. E hoje você tem também uma inundação de tecnologias, de imagens, por exemplo, de satélite, drone, radar, onde esses frames são gerados a cada segundo. Então, a gente precisa hoje de servidores robustos, de processadores robustos. E como é que a gente extrai valor disso, dada a imensa quantidade de dados?
Então, é sim um desafio desses grandes ativos. Você tem também a questão da integração, né, dos estudos, do projeto, da execução, da operação, até o descomissionamento. Como é que você traz tudo isso para um mesmo modelo? Como é que você agrega todas essas informações de modo que você tenha rastreabilidade, que você tenha imagem visual, georreferenciamento, que você tenha as informações temporais? Sim, um desafio para esses grandes ativos, sejam eles os antigos, os novos. E, frente a esses desafios, será que a gente tem algumas soluções que podem ser aplicadas? Eu acho que sim. Eu acho que a grande importância, e, mais uma vez, a questão que você, dentro da universidade, você dentro da empresa, você é um professor pardal individual, que é um idealista e tem vontade de inovar, saiba que você tem que trazer uma proposta de valor, para o setor que você atua. Lá na empresa, lá na Alta, a gente se baseia em 5 principais pilares. A inovação e melhoria nos processos de segurança dos grandes ativos, a geotecnia está diretamente relacionada a isso. Você tem que ter soluções para predição e prevenção de acidentes. Mais uma vez, ninguém quer ter diante de você novamente a questão de grandes acidentes, que a gente já passou por aí. Realmente são questões que a gente precisa aprender com isso, com o que houve e evoluir. Você tem que ter, sim, agilidade no atendimento às emergências. Se um cliente seu tem um ativo no norte do Brasil, você está no sul, como é que você faz um atendimento rápido para ele, que gere um argumento para a tomada de decisão? Você tem que estar pensando, sim, no bolso do seu cliente. Não adianta você, projetista, se apaixonar pelo seu projeto se ele não couber no bolso do seu cliente. Então, muitas vezes, é importante esse diálogo. E, mais do que isso, a sua inovação também ela pode gerar mais receitas para o seu cliente. E, por fim, quando você está falando de segurança de grandes ativos, de engenharia de grandes ativos, você está falando, sim, que o seu player, o seu cliente, ele vai ter um melhor relacionamento com a sociedade. Para ele, isso é muito importante. Ele precisa se relacionar com aquele ecossistema natural, com as pessoas que estão ali no entorno. Então, se você consegue gerar uma solução que vai proporcionar a ele isso, é um grande valor. E aí, lá na Alta, a gente trabalha exatamente isso. O foco é na dor do cliente. Onde é que a gente gera uma oportunidade a partir da dor do cliente? E, a partir daí, desenvolver soluções em torno disso. E a gente tem, sim, técnicas, metodologias para isso. Na empresa, a gente procura estabelecer uma cultura da inovação, onde as pessoas têm um mindset que não vai olhar somente para aquele projeto que a pessoa está trabalhando, e sim para poder, eventualmente, tirar a cabeça um pouco daquele problema, olhá-lo de uma forma mais global, ter uma visão mais externa e, obviamente, identificar outros problemas que você pode trazer soluções. E ser incentivado dentro da empresa a dar sua ideia, a falar, mesmo que você não encampe essa ideia, mas essa cultura ela tem que estar presente na empresa, porque você, não adianta, a alta direção ela não vai ter contato que os grandes engenheiros têm, que os projetistas têm, que os estagiários têm, que a turma de obra tem. Então, essas ideias acabam vindo do campo, as soluções acabam vindo de lá. Então, é importante que haja um fomento, um incentivo disso dentro da empresa. E sim, você tem que desenvolver competências internas e externas. Internas da tua própria equipe, para poder, como é que ela enxerga um problema, como é que ela dá uma ideia, ela monta um estudo, um projeto de inovação. E você, eventualmente, não tem tudo dentro de casa. Você tem que olhar também para parceiros. Não adianta. Hoje em dia, o mundo está globalizado. Você não precisa saber tudo. Você nunca vai saber tudo. Como é que a gente vai juntar as competências em engenharia, biotecnologia,
BIM, realidade estendida, inteligência artificial, internet das coisas, dentro da empresa de geotecnia. Então, você tem que trazer parceiros que possam agregar isso, você tem que desenvolver isso. A questão da arquitetura da solução é fundamental, né? Qual é o problema que você está resolvendo, se ela precisa de um funding, como é que você vai estabelecer as etapas a serem vencidas, né? Para sair daqueles TRLs mais inferiores para os TRLs mais altos. E, claro, sempre foco nas dores do cliente. E aí nós temos algumas soluções, né, que a gente vem desenvolvendo há algum tempo, né, como eu disse, sempre com parceiros. A questão da realidade virtual é uma realidade. Hoje em dia você tem condições de tomar decisões rápidas, sem necessariamente estar presente no ativo. Por mais que o engenheiro ele tenha que estar lá presente, ele tem condição de estar lá no ativo, portando um óculos inteligente, que ele tem uma plataforma embarcada. Esse óculos inteligente é um óculos comercial, você pode comprar hoje no eBay, na Amazon. Mas o que vale é o que está dentro dele. Essa plataforma que a gente embarca, que foi desenvolvida em parceria aí com a empresa Eigo, ela consegue fazer com que a gente, dentro do nosso escritório ou da nossa casa, hoje em pandemia, consiga se comunicar em tempo real com o nosso engenheiro em campo. E mais do que isso, mandar dados para ele em tempo real, sejam eles um mapa, uma fotografia anterior, um relatório, um manual de instrução para que ele possa operar um determinado equipamento. Então, isso é fundamental, por exemplo, quando você quer trazer um consultor de renome, só que ele mora no Canadá. Ele tem 70 anos de idade. Como é que você traz ele para o Brasil hoje em dia? Então, isso é uma forma super eficiente de você teletransportar esse grande consultor para o Brasil e poder prestar uma consultoria e ajudar que esse grande ativo tome a melhor decisão para a segurança do seu problema, né? Nós temos também desenvolvimentos na área de inteligência artificial, com outra empresa também, uma startup, a Octus, onde a gente está desenvolvendo um algoritmo para identificação de anomalias por meio de imagens de satélite ou de drones. Tá? Então, você ensina uma rede neural a identificar aquela imagem, ele restitui, ele reconstrói aquela imagem, e a partir do momento que ele identifica uma outra imagem, ele já identifica aquilo como uma anomalia. Então, isso é fundamental quando você está, por exemplo, em obras lineares ou em barragens. A gente começou a fazer isso num experimento próprio, tá? Onde a gente fez um sequenciamento de imagens natural, e depois nós inserimos um elemento estranho àquela imagem original. E ensinamos o nosso algoritmo a ler aquilo como anomalia. Então, ele já está aqui mostrando um destaque em vermelho daquele elemento estranho que foi plantado na sequência. Você tem também o BIM, que ele é fundamental hoje em todas as empresas de engenharia. Você não desenvolve projetos, você não tem rastreabilidade, você não tem interação entre equipes, acompanhamentos sem o BIM. A partir do BIM você consegue gerar modelagens prévias para que o seu cliente entenda como é que aquele ativo vai se portar ao longo do tempo, e tomar uma decisão se ele quer ou não quer aquele projeto, e a partir daí acompanhar toda a vida útil desse grande ativo. Você tem também soluções em Power BI, a Microsoft ela abriu para a gente essa plataforma que é excelente, é muito empregada na área comercial, na área de produção, e que, por que não, a gente não trazer para a engenharia? Então, isso aqui foi um protótipo que nós desenvolvemos também, onde a gente monitora os dados do nosso cliente a partir dessa ferramenta. Ela é muito visual, ela gera cálculos automáticos, você tem todo o histórico de indicadores daquele ativo, e você consegue trazer para o seu cliente um monitoramento em tempo real, no celular, daquele grande ativo. Isso é um valor tremendo para quem tem cada vez menos tempo de ler aqueles relatórios super extensos. Então, você tem uma coisa muito visual aí, muito interativa. A gente tem tratado também de soluções na área biotecnológica,
né? Uma vez que a gente está diretamente inserido na indústria de resíduos sólidos urbanos, identificamos uma oportunidade, que é a segunda receita de um aterro sanitário, que é a geração de energia, né? Então, será que a gente não consegue dar um apoio para que as bactérias consigam gerar mais metano e, consequentemente, mais energia e, consequentemente, mais dinheiro para o seu empreendedor, né? Para o proprietário daquele grande aterro? Então, hoje na Alta a gente tem trabalhado com isso. Bom, para fechar, né, eu vou trazer algumas reflexões finais que foram obtidas aí ao longo da minha experiência de vida, né? Algumas delas eu escutei de pessoas famosas, outras eu fui adaptando. É fato que a maior parte das empresas fundadas na década de 60 não existe mais. Por que isso? É porque o mundo está mudando. Em 60 anos, muita coisa mudou, de forma exponencial. E você? Seja você um empreendedor, seja você um colaborador de uma grande empresa, seja você um membro da comunidade acadêmica, né? Onde é que você se enquadra, onde é que você quer se enquadrar? Há 10 anos atrás, as maiores empresas do mundo eram de petróleo, energia, construção civil. Hoje elas são de tecnologia. É uma questão importante e bastante interessante que a gente sempre se baseia no passado para projetar o futuro. A gente olha para as grandes guerras, as grandes revoluções industriais, os grandes problemas, como uma pandemia, né? Mas será que só isso basta? Será que a nossa mente não está muito viciada? Então, é fundamental que a gente crie mecanismos para fomentar essa criatividade, né? E pensar, assim, fora da caixa. O foco da inovação, pessoal, deve ser em desenvolver oportunidades para resolver as dores do seu cliente. Olhe sempre para o seu cliente. Ele vai gostar daquilo, pergunte para ele, né? E a lógica da inovação, ela se baseia na experimentação, no falhar rápido, para deixar de gastar energia com aquilo que não funciona, e no aprendizado em cima do erro. Prototipagem, validação, prototipagem, validação, prototipagem, validação. Esse ciclo ele é fundamental. E, por fim, mensagem final, tenha sempre um propósito de vida, né? Por que você está nesse planeta? Né? O que você está fazendo aqui, afinal de contas? E sim, tem um sonho grande a perseguir, que eu acho que é fundamental também. Muito obrigado a todos, mais uma vez, obrigado ao Nortênio, obrigado à Engepol, obrigado ao Comitê Organizador do Geoaméricas, e eu vou estar à disposição de todos vocês aí para maiores esclarecimentos. Um grande abraço. Tchau, tchau.